O canal A Hora do Além agora se chama canal A Hora do Lobisomem. Meu nome é Feliciano e junto com a minha irmã Joyce trazemos narrativas assustadoras para vocês. Se vocês gostam desse conteúdo, peço que deixem um like, compartilhem e não se esqueçam de deixar sua inscrição. Neste vídeo teremos o relato do David. Agora sem enrolação, bora pro vídeo! Bom, enfim, me chamo David, tá? Eu vim aqui contar um relato. Eu quero deixar uma coisa bem clara pra você. Eu sou um camarada muito sério. Não sou de mentira, não gosto de inventar história, entendeu? Principalmente história da carochinha. Mas eu vim contar um relato pra vocês. Eu tive que entrar em contato com os últimos que ainda estão vivos para recordar a história e recontar a vocês. Esse caso ocorreu em Minas Gerais, em meados de 1960, contada pela minha finada tia-avó, Maria Helenice. A casa da minha mãe era muito grande. Era um sítio bem grande de roça e vaca de leite. Lá vivia eu, que era mais nova, eu tinha uns 9 anos, e meus 4 irmãos. Os 3 homens, Antônio, que era o mais velho, tinha 26 anos, Maurício, 21, e o caçula dos homens, Tomé, que tinha 16. Como meu pai tinha morrido cedo, meus 2 irmãos mais velhos tomaram a ordem da casa. Eles cuidavam de todo o sítio e traziam o sustento para casa. Eu me recordo que todas as sextas-feiras, por volta de 4h40 da madrugada, chovesse ou não, meus irmãos mais velhos se levantavam e iam ordenhar as vacas. Eu e minha irmã Adélia dormíamos juntas em um quarto grande. Minha mãe no quarto ao lado. Os meus irmãos, cada um tinha seu próprio quarto. Eu sempre ouvia quando eles se levantavam, pois eu gostava de ver a minha mãe coar café. Naquela manhã, tudo aconteceu igual. Meus irmãos levantaram, tomaram café e saíram para o curral. Eu estava na cozinha olhando para o mato. Estava tão escuro que não se via nem o chiqueiro que ficava a 2 metros da casa. Eu tomava meu café quando ouvi um som muito alto. Minha mãe olhou para mim e disse: "Isso foi um tiro?" Os olhos dela se arregalaram. Ela se aproximou da porta, tentando enxergar o curral. O silêncio tomou conta da casa. Então, outro estouro, seguido de outro, e um grito muito alto. Eu reconheci, era o grito de Tomé. Ela abriu a portinhola que separava a casa do terreiro, e antes que pudesse correr e ir para o curral, ouvimos Antônio gritar: "Fecha a casa, mãe! Fecha a casa!" A essa altura, minha irmã já tinha acordado. Estávamos todos na cozinha. Minha mãe pegou meu braço e arrastou eu e minha irmã para dentro do banheiro. Lá era o único cômodo da casa que era feito de material e tinha uma porta de ferro. Ela falou para nós nos abaixarmos e em seguida trancou a porta pelo lado de fora. Eu nunca tinha visto minha mãe com medo, mas naquele dia eu pude ver. Nós não ouvíamos nada, era um silêncio horrível. Eu imaginava o que estaria acontecendo. Curiosa, eu subi na privada e me espremi pela janelinha do banheiro. Como era menor, consegui sair quase sem espaço. Caí na parte de fora da casa, rodeei e entrei pela janela da sala. Corri para encontrar minha mãe. Me deparei com ela no corredor, olhando para a porta da cozinha, parada. Estava branca, os olhos com lágrimas. Eu corri para ver o que ela estava vendo. Então ela virou a cabeça para mim e fez um sinal de negativo.
Ela não queria que eu visse o que estava na porta. Eu fiquei a 1 metro dela e ela ficou ali, encarando o que fosse que estava na porta. Então, ouviu que parecia um cachorro correndo. Então minha mãe relaxou e caiu de joelhos. Corri para o colo dela e não tinha nada mais na porta. De repente, entrou Antônio e Maurício. Os dois estavam todos sujos. O sangue era vivo e tomava conta da camisa de Antônio. Maurício tinha um corte bem profundo nas costas, mas parecia não se importar. Os dois carregavam Tomé no colo, ou pelo menos eu acho que era meu irmão. O rosto tinha sido rasgado. O braço foi arrancado. O pescoço tinha um corte profundo. Antônio colocou Tomé em cima da mesa e gritou para minha mãe trazer um pano. Maurício entrou em pânico, ficou paralisado. Ficou ali, olhando meu irmão. Eu via os olhos do meu irmão. Tomé era o único que tinha olhos azuis. Ele puxava o ar com dificuldade. Eu lembro de olhar para mim com desespero. Acho que ele sabia que iria morrer. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Ele desmaiava e acordava. Cada vez que ele fechava os olhos, eu pensava que ele iria morrer. Ele acordava com uma tosse e voltava a respirar, como se a vida se agarrasse e a ele não o deixasse morrer. Minha mãe me tirou dali, e essa foi a última vez que eu vi meu irmão Tomé com vida. A essa altura, o sol já começou a amanhecer. Então vi Dona Alzira chegando. Ela era a benzedeira da região. Ela entrou onde meu irmão estava e depois falou com minha mãe. Eu nunca vou esquecer o que ela disse. Não tem jeito, Dona Maria. Deixe ele partir. É muito melhor do que vai acontecer se ele viver. Minha mãe chorou tanto. Maurício disse que ela tinha que ir para a cidade, que no hospital iam dar um jeito nele. Naquele mesmo dia, meu irmão foi para o hospital. Em 4 dias depois, ele morreu. Nessa altura, a cidade inteira e toda a região já tinha ficado sabendo da história. O filho mais novo da Dona Maria tinha sido atacado e morto por um bicho, por uma fera, um lobisomem. O velório do meu irmão foi em casa. Parecia que a cidade toda estava lá. Acho que a grande maioria queria ver o corpo mutilado. O caixão estava fechado, o que decepcionou os curiosos. Eu podia sentir o povo cochichando. Olha lá, aquele irmão mais velho, o Antônio. Ele viu tudo. Os outros apontavam e falavam. Dizem que o rosto dele estava irreconhecível. Que morte horrível. Alguns chegavam, davam os pêsames para minha mãe. Meu irmão Antônio ficou na porta. Ele sempre foi bem sério. Olhava a todos que chegavam. Não dizia muitas palavras. Cumprimentava com a cabeça. Ele estava triste, mas sobretudo com muita raiva. Maurício, o meu segundo irmão mais velho, depois do velório, nunca mais falou. O médico disse que era um transtorno pós-traumático, que era comum, mas que voltaria a falar um dia. Ele nunca mais disse uma palavra. Se mudou para o Paraná depois do ocorrido. Minha irmã casou e foi para Belo Horizonte. Só eu e o Antônio ficamos na roça. Acho que nenhum de nós poderia sair desse lugar. Apesar dos anos se passando, nós nunca tocávamos no assunto. O nome de Tomé nunca era mencionado. Parecia que tudo tinha sido um pesadelo. Antônio se casou e comprou um sítio vizinho, e eu e minha mãe ficamos aqui. Quando o Antônio estava em casa, ele não gostava que eu falasse do assunto, então eu não falava sobre o que havia acontecido naquela noite. Quando eu pressionei ele do que tinha acontecido com Tomé, ele entrou no quarto e depois de algum momento saiu com um papel. Ele me deu para eu ler. Me disse com o rosto frio e com lágrimas. Foi assim que o Tomé morreu.
O papel era a certidão de óbito do Tomé. O papel já estava velho, guardado há pelo menos 2 décadas. A causa da morte estava como hemorragia grave devido a acidente com maquinário pesado. Isso era ridículo. Nós não tínhamos nenhum carro, quem dirá maquinário pesado. Decidi que minha mãe iria contar o que tinha visto na porta aquela noite, já que ela não me deixou correr para ver. Minha mãe estava sentada na varanda. Ela gostava de fazer crochê sentada naquele local. Fui direta e perguntei o que ela tinha visto aquela noite. Ela olhou para mim, os olhos se encheram de água. Ela disse que ia me contar, mas nunca mais queria que eu tocasse no assunto. Nunca mais mesmo. Eu consenti, então ela me contou. Depois de trancar vocês no banheiro, eu fui fechar a casa. Corri para a cozinha para fechar a porta e eu vi aquilo. Estava a meio metro de mim, me olhando. Fedia como coisa podre. Ele estava de cócora, os ombros encurvados, mas era grande, grande demais. Eu sabia que ele estava me olhando. Ele tinha uma marca no ombro. Seu irmão acertou ele com um tiro, mas não adiantou nada. Estava todo ensanguentado. Na boca, ele carregava um braço. Era o braço do seu irmão. Eu rezei para Nossa Senhora e eu sabia que iria morrer. Quando te vi, não queria que você chegasse perto. Por isso fiz sinal para você parar. Eu sempre soube que o mal existia, mas aquilo era o próprio diabo. E é isso. Eu nunca vou esquecer, meu irmão. Eu nunca vou esquecer o que minha mãe me disse. Ainda existem coisas nesse mundo que não dá para explicar. Eu sei que muitas pessoas riem quando eu conto, mas eu digo e afirmo, meu irmão foi morto por um lobisomem. Este é o relato da minha tia-avó, Maria Helenice. Infelizmente não está mais entre nós, mas suas histórias estarão para sempre em meu coração. Bom, meu nome é David, eu tenho 25 anos de idade hoje. Não estou mentindo, não estou inventando história, tá? É isso, gente. É isso o relato para vocês. Obrigado, David Assunção, por compartilhar conosco essa história contada por sua tia-avó. Obrigado por ter chegado até o final. Até o próximo vídeo.